Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Fares Brito. E hoje, para debater um assunto que está todo dia nos jornais, na televisão, nas redes sociais, nos papos das famílias, né? E uma preocupação hoje de toda a sociedade brasileira. Todas as pesquisas de opinião mostram que a falta de segurança pública, né, a violência, é um dos principais problemas do Brasil. Talvez, junto com a saúde, sejam os dois grandes problemas nacionais. E nós fizemos aqui um debate com o secretário de Segurança Pública, que foi muito interessante. Vimos as ações que o governo está fazendo, investimentos em contratação de polícia civil, de polícia militar, de delegados, o aumento de viaturas, né, de efetivo de uma maneira geral, investimento em inteligência, tudo isso em relação ao crime, né, na repressão, na investigação. Mas me parece que um dos problemas centrais do problema da violência, da insegurança, é o problema da prevenção. Como prevenir? Como evitar que o crime aconteça? Eu acho que esse é um trabalho aí, evidente que não é da noite para o dia, é um trabalho importantíssimo. Aqui no Ceará, nós tivemos a ex-vice-governadora Isolda Sela, que fez um belíssimo trabalho iniciando. Depois que ela foi governadora, ela investiu mais ainda. E o governador Eumano de Freitas tem investido muito, né, na prevenção à violência. Para isso, convidou o Avilton Júnior, que é um servidor público de carreira, que hoje coordena esse trabalho de prevenção à violência no estado do Ceará. Então, Avilton, muito prazer ter você aqui. Eu conheço o seu trabalho, sei do seu esforço em relação às políticas de prevenção à violência, e esse trabalho, com certeza, ele acaba se integrando com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, já que você trabalha junto à Casa Civil, não é? Para que a gente possa trabalhar prevenção e punição, não é? Trabalho ostensivo, mas de investigação, mas ao mesmo tempo de prevenção. Queria que você pudesse fazer esse link. Como é que foi criado esse trabalho? O que é que ele realmente faz? Quais são as políticas que vocês estão desenvolvendo? E por que acreditar que a gente vai diminuir a violência e a insegurança no Ceará? Primeiramente, não poder deixar de falar, né, uma honra muito grande estar na sua frente, né, um profissional que eu admiro muito. Como o senhor mesmo mencionou, eu sou um servidor de carreira, mas há muito tempo eu acompanho o seu trabalho. Estar aqui nesse debate, nesse momento de diálogo, né, no programa Diálogos, que eu acompanho, eu tenho visto e vi esse momento com o secretário Roberto Sá. E para a gente, eu represento uma equipe, né? Na verdade, eu não sou uma pessoa que trabalha só, eu represento uma equipe, que é a equipe da Coordenadoria Executiva de Prevenção à Violência, então, para quem eu dedico todo o meu abraço, meu carinho, e dizer que trabalhar com prevenção no estado de Ceará é um desafio contínuo, rotineiro e muito diversificado, né? É complexo, porque nós costumamos dizer que a violência ela é um fenômeno social que tem crescido nos últimos anos, apesar de toda a estratégia a estratégia governamental no nível combate à violência, de combate à violência, da ponta da repressão, como o senhor mencionou. E eu acho que essa transformação, muito sagazmente começada pelo então governador Camilo Santana, dado continuado pela governadora Isolda Sela e agora pelo atual governador do estado, Eumano de Freitas, eu acho que é a grande saída, né? É você trabalhar nas duas frentes. Nós temos aqui no estado de Ceará, o programa Ceará contra o Crime, que ele trabalha na frente da repressão, na frente da investigação policial, de modo a combater, de modo a evitar que aconteça, né, a proliferação do crime, sobretudo do crime organizado. Mas que essa ponta aqui, que é o não violência, que é a não existência de atos de violência, ele vinha sendo implementado, mas precisava de um reforço. Foi daí que surgiu o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, o PREVIL, um programa que foi desenhado e aprovado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele é inovador. Dentro das unidades da Federação Brasileira, ele é o primeiro com essa configuração e esse volume de recursos. É importante também dizer que é um programa que é financiado por organismo internacional que tem muito critério. Foi um empréstimo, né, Avilton, que o governo fez para desenvolver esse programa, né? Isso. De quanto? Foi um valor expressivo. Um valor de mais de 325 milhões de reais, né? E boa parte desse volume de recursos, 65 milhões, ele é de execução direta com recursos do Tesouro Estadual. Ou seja,
É um volume de recurso muito grande, contudo, ele é bem estruturado em 3 principais frentes, que a gente chama de componentes, né? E é importante também dizer assim, que como ele foi desenhado com essa configuração, olhando para o que nós chamamos de vulnerabilidades sociais, que são as causas da violência, nós trabalhamos muito fortemente com uma gestão baseada em evidências e, para isso, também a participação dos órgãos do Estado do Ceará, que trabalham com pesquisas, com indicadores, né? Indicadores. O IPES, com certeza está, né? O IPES é um deles, né, o nosso Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, e também a Superintendência Estadual de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, que é a SUPES. Okay. Então, para a gente desenhar uma estratégia dentro de uma visão de uma gestão contemporânea, voltada para resultados e transformação na vida das pessoas, a gente precisa primeiro partir de um diagnóstico, saber qual é a realidade. E a partir desse diagnóstico foi desenhada essa estratégia traduzida nesse programa, que ele trabalha com os 10 maiores municípios do estado, mas não apenas porque eles são os 10 mais populosos, mas também porque eles concentravam o maior, mais de 52% dos crimes violentos letais intencionais. Né? Que aí, para possivelmente os espectadores que assistiram, né, a fala do secretário Roberto Sá, sabem que crimes violentos letais intencionais são aqueles que são configurados pelo homicídio doloso, pela lesão corporal seguida de morte, pelo feminicídio e pelo latrocínio, né, que é o roubo com consequência à morte. Então, esses 10 municípios concentravam, nesse levantamento, mais de 52%. Perfeito. Então, trabalhar com prevenção é trabalhar de forma inteligente, baseada em evidências, de forma integrada e com foco. Tá. Porque a gente diz que, como é um fenômeno social, ele tende a se espalhar se a gente não trabalhar de forma integrada, né? E focalizada. Tanto é que, além desses 10 municípios, nós temos territórios priorizados, né? Que são aqueles que mais sofrem com aquelas, que eu disse, aquelas vulnerabilidades sociais que são a causa da violência. Né? E aí as pessoas dizem, normalmente, no senso comum, as pessoas associam violência hoje ao crime organizado e facções, né? As facções. E nosso foco não é trabalhar com esse tipo de violência, porque isso aí já tem o Ceará contra o crime. O nosso foco é trabalhar na prevenção às violências. Violência doméstica, violência contra a nossa juventude, porque dados comprovam de que mais de 70% das pessoas que matam ou que são assassinadas são da população de 15 a 29 anos. Ou seja, nesse caso a gente precisa, de fato, não somente trabalhar com a focalização territorializada, porque aqui é como se fosse aquela lei de Pareto, né? 80-20. Ou 20% do esforço para 80% do resultado. Então, focalizar em territórios e em públicos, porque diante desse fenômeno da violência, nós sabemos, mapeados por diagnóstico, quais são as populações mais vulnerabilizadas, aquelas que mais sofrem com a violência. Crianças e adolescentes, jovens de 15 a 29 anos, mulheres e população LGBTQIA+. Então, trabalhando também para esse público, prioritariamente, é trabalhar na redução, na violência para o Estado e para a população do Estado como um todo. Avilton, vocês estão trabalhando já há alguns anos, né? Possivelmente uns 3 ou 4 anos? Isso. Né? Estamos no 4º ano de execução do Previo. Esse é o 4º ano de execução do programa. Então, com as pesquisas que foram feitas pelo IPES, pela SUPESP, que é importante destacar isso, o Ceará tem um órgão de pesquisa só que trabalha na segurança pública. Isso já criado nos últimos anos, é recente, inclusive. Quais são as principais causas da violência, segundo os estudos que vocês já fizeram e esses relacionamentos que vocês estão tendo com as comunidades? O que é que vocês podem já concluir? Nós trabalhamos com o que nós chamamos de 11 vulnerabilidades sociais, que são as causas da violência. Né? E aí tem diversas naturezas. Tem a que a gente chama da violência intrafamiliar dentro de casa, aquela parte das relações de parentalidade que são frágeis, né? Às vezes é uma casa que não tem uma família estruturada, é um pai que é ausente, que às vezes também outra causa é a questão do uso e abuso de álcool e outras substâncias, é uma causa da violência doméstica. Às vezes essa violência doméstica extrapola para a comunitária. Né? A gente tem também como causa que a vida na comunidade é conflituosa, o conflito de vizinhos, o conflito nas ruas, e eu não estou falando de crime organizado.
Né? Ok. Estou falando daquelas violências cotidianas do dia a dia que podem levar a uma morte, a um assassinato, a uma lesão. Isso é também um tipo de morte. Nós temos também como causa que a infraestrutura urbana ela é precária. Perfeito. Né? Acho que a população, os nossos ouvintes saberão do que eu digo, que quando você passa por um determinado espaço urbano e vê uma praça degradada, um beco mal iluminado, ali pode ser, né, tanto um local de perpetração de violência, né, execução de atos de violência, mas também como a percepção da insegurança, que também isso impacta na questão da violência. Então, é uma problemática a gente trabalhar nos espaços urbanos, qualificando-os, por isso que a gente trabalhar com prevenção à violência é envolver diversas setoriais, e não somente aquelas que estão diretamente relacionadas com a Secretaria de Segurança Pública. Perfeito. Né? Outras causas vão desde a juventude, como ela que mais sofre com a violência, né, pelos dados, a juventude que não tem oportunidade de emprego, não tem oportunidade de renda, né, não tem um trabalho, quer seja um trabalho com carteira assinada, né, para dar todos os seus direitos trabalhistas, mas também como um empreendedorismo, Perfeito. que hoje em dia, sabe que a juventude gosta muito de empreender. Né? Sobretudo com redes sociais. Isso. Então, né? Nós também temos outra fragilidade, outra causa, que é a gravidez não desejada, não planejada na adolescência. Que temos um estudo que, inclusive, é do comitê, que a gente tem uma parceria muito grande, o comitê na Assembleia Legislativa, que é voltado para a prevenção à violência, que ele fez um levantamento de que uma grande parte, assim, na maioria dos jovens e adolescentes que ou mataram ou morreram, eles eram filhos de mães adolescentes. Ou seja, é um fator dentro de uma família que desestabiliza, né? O problema não está necessariamente na gravidez da adolescência, desde que ela seja planejada, desde que ela seja... Claro, existe a gente diz, né? Existe uma data, um momento adequado, mas o que nós estamos falando é de uma gravidez que desestrutura a vida dessa jovem e a vida da sua família. Né? Isso gera abandono escolar, que gera uma qualificação profissional inadequada, que gera outros problemas. Né? Além disso, nós temos também a integração entre políticas públicas, a fragilidade, a fragmentação das relações entre as instituições públicas, do Poder Executivo Estadual, do Executivo Municipal, do sistema de justiça. Perfeito. E uma que eu para mencionar é a fragilidade na formação dos profissionais do setor público para atender pessoas vítimas de violência. Perfeito. Então, assim, é um mosaico, né, que a gente até tem um desenho que mostra essas fragilidades, essas causas se autoalimentando desde quando a gente não atua. Avilton, né? Então, a questão é estrutural. Né? Vocês trabalham com várias causas que geram a violência. Eu acho que é importante o que você está dizendo, porque também a gente quebra um pouco esse estigma de que pobreza em si gera violência. E me parece que não é assim. Pode ser um dos elementos, desde que haja outros, né, também integrados à pobreza. Mas a pobreza em si, não é, a maioria da população é pobre e a maioria não é violenta. Sim. Né? Acho que isso é muito importante. Agora, veja, então, se vocês têm esse diagnóstico, se vocês têm esses indicadores, quais são as frentes de trabalho? Quer dizer, como é que vocês estão trabalhando? Em que ações concretas vocês estão trabalhando? E com quem, né, para desenvolver as políticas de prevenção, para evitar que haja a violência? No escopo desse programa, nós temos 3 principais eixos. Né? Um trabalho diretamente com a prevenção à violência juvenil e violência de gênero. Né? E aqui nós temos inúmeras instituições, e são um aporte. Todos esses projetos, dentro desses eixos, são trabalhados no âmbito desses 10 municípios que eu mencionei no início. Né? Então, além disso, já existe essa articulação interfederativa, eu diria. Né? Estado e município estão juntos. Exatamente, na implementação desse conjunto de ações e projetos. Nesse componente 1, ou eixo 1, que é o voltado à violência juvenil de gênero. Então, nós temos aqui projetos como o Virando o Jogo, que trabalha para aquela juventude que não estuda nem trabalha. O jovem neném, né? O neném, né? Trabalhando tanto no aspecto da reinserção escolar, mas também da qualificação para que ele tenha uma oportunidade de ser absorvido pelo mercado formal de trabalho ou empreenda. Nós temos também projetos voltados para as mulheres vítimas de violência, como Empodera, Emancipa, dentre tantos outros. Então, esse componente aqui, ele trabalha nessa perspectiva da violência doméstica, familiar
e comunitária, com foco prioritário naquelas populações, mulheres, crianças e adolescentes, jovens e população LGBT. O componente 2 ele já trabalha no aspecto da qualificação, modernização e aprimoramento do sistema de segurança pública. Então, nós temos projetos de modernização de laboratórios de perícia forense, de ampliação da capacidade de armazenamento de data center da Polícia Civil, da estruturação da própria SUPESP, né? Então, temos projetos nessa frente. E a terceira e última frente, ou eixo, é o que é específico para o sistema socioeducativo. Então, nós temos projetos desde a humanização do atendimento, qualificação profissional para os adolescentes jovens que estão cumprindo medidas e também para aqueles que estão no regime de pós-medida, para que reduza a reincidência do cometimento de ato infracionário. Esse aqui é especificamente com a Superintendência Estadual, né, a SEAS. O eixo 2 é especificamente com o Sistema de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, PFOS, Academia Estadual de Segurança Pública, SUPESP e a própria Secretaria. E o eixo 1, esse é múltiplo, né? Não somente tem projetos executados diretamente pela nossa equipe na Casa Civil, mas tem com a Secretaria das Mulheres, Secretaria da Diversidade, Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria da Igualdade Racial, Secretaria da Proteção Social, Secretaria da Juventude. O Preview, como um todo, ele não somente tem essa ligação governo estadual e 10 governos municipais, mas são 14 instituições que estão diretamente envolvidas com vários poderes, então, inclusive Poder Judiciário, Ministério Público, né? Eles trabalham conjuntamente. E Defensoria Pública. Nós temos, e aí é importante, você fez essa chamada para dizer que nós temos dentro de uma estruturação, porque nós estamos numa caminhada para estruturar uma política pública estadual que dê perenidade a essas ações. A gente não pode simplesmente pegar um programa, em 5 anos depois, galera, deu certo. Não, é perenizar, tornar uma política de Estado, né? E para isso é preciso ter o que nós dizemos, o sustentáculo dessa política, de um lado, é essa prevenção, ações integradas. O Preview traduz isso. E do outro lado é a governança forte. Sem governança, sem integração entre governo estadual, governo municipal, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, trabalhando em comitês, deliberando e discutindo pautas de interesse da população, isso dificulta, inclusive, essa ação integrada. Avilton, pela experiência, a gente sabe que as políticas elas dão certo quando o poder público, o Estado, chega nos territórios, chega na comunidade, né? Uma delegacia, um CRAS, um CUCA, não é? Uma própria escola, um posto de saúde, não é? Um CREAS, enfim. Esses equipamentos eles são fundamentais, porque as pessoas que estão lá trabalhando estão todo dia lá no cotidiano em contato com a população e isso você vai levando às políticas públicas. Eu achei interessante um dos projetos de vocês, que é o Na Paz. Né? Então, parece que também, dentro desse projeto, tem uma presença física, digamos assim, de um espaço onde esse trabalho integrado vai acontecer nos territórios. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre o Na Paz, como é que vocês estão pensando, vai ter equipamentos em todos esses 10 municípios, aqui em Fortaleza, como é que vocês estão pensando em estruturar, digamos, territorialmente esse trabalho? O Núcleo de Ação pela Paz, o Na Paz, como o senhor bem mencionou, ele é um equipamento de base territorial, né? E, por ser de base territorial, ele é alocado nos 5 territórios que nós temos priorizado em Fortaleza. Ele é uma experiência piloto, no primeiro momento em Fortaleza, para a gente depois dimensionar isso para os outros 9 municípios. Então, hoje ele está atuando nos 5 territórios, no Vicente Pinzon, Cais do Porto, na Barra do Ceará, Granja, Lisboa, Janguruçu, e o território é o Corió e a Lagoa Redonda. Hoje já estão presentes lá? Já tem equipamentos desses 5? Nós temos equipes trabalhando. Equipamento físico. Hoje, como nós estamos em obras em 2 desses equipamentos, um recém-finalizado, que é o Na Paz do Vicente Pinzon, que ele é onde está... Nós dizemos que o Na Paz ele tem 3 ou 4 principais objetivos. Um deles é o que a gente chama de integrador de políticas. É o espaço onde as políticas, os projetos de prevenção acontecem no território. Então, todos os nossos projetos, como eu mencionei, Virando o Jogo, Jovens Mediadores, Empodera, mas acontecem no território com essa base de integração que é o Na Paz.
O NAPAS também funciona como um equipamento que presta serviço à sociedade naquela comunidade. Não só os serviços próprios, mas ele também abre para a comunidade a ofertar os seus serviços próprios, né? Perfeito. Com as suas associações. Nós temos lá projetos do Corpo de Bombeiros, da própria comunidade trabalhando em parceria. Perfeito. O terceiro grande objetivo do NAPAS é ele ser o locus de uma discussão de governança, tanto no nível técnico-político, que é onde se sentam à mesa os gestores dos equipamentos públicos naquele território, é a diretora da escola, é o diretor do CRAS, do CRES, o gerente lá que cuida de cada equipamento, da delegacia, discutem e trabalham de forma integrada. Assim como também é o local onde tem o fórum comunitário, a participação da sociedade discutindo as ações de prevenção à violência. Então, ele tem esses principais objetivos: integrar políticas, ofertar serviços junto com a comunidade e ser um local de discussão com a sociedade, entre o governo e sociedade. Perfeito. Então, nós trabalhamos nesses 5 territórios. O que já está implantado é o do Vicente Pinzon. Na Barra do Ceará, nós temos uma parceria que o NAPAS funciona dentro do espaço social. E nós retomamos recentemente as obras do NAPAS da Grande Lisboa e do Curió. Estamos em processo de cessão de terreno para a implantação do NAPAS, junto à Prefeitura de Fortaleza, do NAPAS do Janguru-Sul. Aí nós teremos. Mas as ações do NAPAS já acontecem mesmo não tendo, nesses territórios que ainda não foram implantados, o equipamento NAPAS. Eles funcionam, às vezes, num equipamento da proteção social, como um CITES, um CRAS, mas as ações são realizadas nesses territórios. Muito bem, Avilton. Na conversa que nós tivemos aqui com o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, conversamos sobre essa realidade das facções. Nós não podemos esconder essa realidade, né? Lamentavelmente. Isso não é só no Ceará, é no Brasil inteiro, eu diria, na América Latina, de uma maneira geral. Sim. Há países até em situação pior do que o Brasil. O México, por exemplo, vive essa situação dramática da presença forte das facções. E nós sabemos que as facções, elas costumam recrutar jovens, né, para trabalhar, iniciar no crime. Normalmente ali o garoto que vai ser utilizado para entregar droga, não é? E depois acaba entrando, e aí é um dinheiro fácil, né? É um dinheiro que vem fácil, e muitos desses jovens, eles largam o estudo, muitas vezes perdem seus vínculos familiares e entram no crime, entram nessas facções. Como é que você vislumbra esse trabalho? E aí eu penso que, como você deixou muito claro, o combate às facções vai ser feito pelas secretarias de segurança pública, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela investigação, pelos delegados, enfim, por esse sistema ostensivo, né, de combate. Mas como é que você imagina, como é que vocês vão chegar a esses jovens? Qual é o argumento que vocês têm para esses jovens não entrarem no crime e aderirem a essas políticas públicas que vocês estão ofertando através dessa integração de vários organismos públicos e privados e da própria sociedade? Como você bem mesmo mencionou, assim, não adianta só trabalhar numa frente sem trabalhar na outra, né? Então, esse é um movimento, de fato, que tem que estar sincronizado. A gente até usa como exemplo o que foi feito no Rio de Janeiro com as UPPs, chegou o sistema de segurança pública de forma bem intensiva e ostensiva, fez um movimento ali naquelas comunidades que estavam dominadas pelas facções, só que o que faltou foi a entrada do poder público na oferta de bens e serviços, né? Na ocupação do espaço pelo poder público. Né? Esse é o movimento que a gente busca fazer muito fortemente, principalmente nesses territórios pré-definidos e priorizados. É o que? Não adianta só a segurança fazer o trabalho dela sem que a gente vá junto com a proteção social, a educação, saúde, ofertando e levando oportunidade. Eu acho que a palavra principal que a gente tem que falar é oportunidade, né? Claro que a gente sabe que, às vezes, no senso comum das pessoas, né, dizem assim, mas só tem vagabundo, esse menino só entrou porque quis. Quando, na verdade, quando a gente vai investigar e tem todo um dimensionamento de riscos, né, dessa
dessa criança, desse adolescente e desse jovem a essas vulnerabilidades que eu comentei, muitas das vezes acontece um conjunto de fragilidades ocasionadas pela falha do poder público. Perfeito. Né? Esse estudo que eu comentei, que foi conduzido lá no comitê, ele acompanhou a trajetória de vida desses jovens que mataram, que morreram, e fez uma análise pregressa. O que aconteceu na vida dessas pessoas? Por que um jovem de entre 15 e 29 anos matou e outro jovem foi assassinado? Quais eram o que aconteceu na vida dessas pessoas? Será que eles eram tão diferentes assim? Quando, na verdade, eles sofreram os mesmos males. Sofreram pelas mesmas causas da violência. Uma família desestruturada, sem oportunidade de sucessão, a cooptação pelo crime, porque, como eu disse, a juventude quer, numa sociedade cada vez mais consumista, capitalista, e ainda com esses movimentos de influenciadores dizendo que é muito fácil você enriquecer, isso, para uma população, numa fase de transformação psicológica, transformação emocional, isso é muito atraente. Sim. Mesmo que, e também tem toda aquela questão assim, o risco é muito grande, mas em compensação, a percepção de poder e pertencimento a um grupo fazem com que eles enveredem por esse caminho, mesmo sabendo que às vezes o seu colega, né, de rua foi assassinado na semana passada. E eu digo porque eu tenho um conhecimento um pouco de causa, porque eu tive colegas de infância que infelizmente enveredaram pela questão do crime hoje, ou estão presos ou foram assassinados. E os filhos dessas pessoas praticamente continuaram nessa trajetória. Ou seja, nesse sentido, houve uma falha do poder público. É onde a gente tem que atuar. E é onde a gente atua por meio diretamente dos projetos do Preview, mas também nessa governança, fazendo com que todas as políticas de esporte, cultura, lazer, educação, empreendedorismo, trabalho, proteção social, saúde, trabalhem de forma intensa. Né? Tivemos até recentemente uma reunião com o secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização, o Luiz Mauro, e ele foi categórico. Disse, olha, a gente está trabalhando aqui muito fortemente nessa região, mas precisamos de intensificar, né, essa proximidade. E é isso que reforça o que o secretário da Segurança Pública disse e o secretário da Administração Penitenciária falou. Né? Perfeito. Avilton, o Rio de Janeiro cedeu um exemplo que muita gente acreditou naquele trabalho da UPP, né? Onde a segurança pública chegava nos bairros com alguns serviços e tal. Aquilo não se consolidou, fracassou e gerou muita impotência, aquele sentimento de impotência que não dá para trabalhar esse tipo de trabalho. E, por outro lado, você também deve estar enfrentando esse problema do discurso da extrema-direita, que é o seguinte: bandido bom é bandido morto. Então, temos que endurecer as penas, algumas até podem ser endurecidas, eu acho que é razoável, mas endurecer pena, botar gente na cadeia. As cadeias estão lotadas, não tem mais espaço para tanto criminoso. Né? Todo dia tem que se aumentar vagas nas penitenciárias, porque há um excesso já de presos. Então, aumentar a pena, punir, combater a violência com armamento, a sociedade tem que se armar. Isso fracassou em todo canto que se defendeu. Aparentemente pode até uma diminuição temporária do número de homicídios, mas depois aquilo retorna, isso não resolve. Então, me parece que o governo do Estado está trabalhando tanto na parte de ostensividade, de combate, como na prevenção. Isso é revolucionário, digamos assim, porque, como você disse, eu não conheço nenhum estado do Brasil que esteja fazendo isso que o Ceará está fazendo. E alguém pode dizer, mas vai demorar, vai... Eu quero lembrar que o Ceará hoje tem o melhor trabalho de educação pública do Brasil. Isso. Começou porque foi feito um diagnóstico, evidências, o trabalho de analfabetismo foi estudado profundamente, né? Alfabetização na idade certa. O Ceará virou um case de sucesso para o Brasil e para o mundo. Não temos a educação ideal, mas melhorou consideravelmente. Uhum. A mesma coisa aconteceu na gestão de recursos hídricos. O Ceará hoje é modelo, é referência, é exemplo para o Brasil inteiro na gestão de recursos hídricos. Né? Me parece que vocês estão trabalhando numa linha semelhante. Você vê exemplos no mundo que vocês se baseiam, se vocês também beberam assim dessa fonte de alguns países e com resultados concretos, positivos?
Plenamente. No caso bem emblemático, a equipe, quando foi desenhar o Preview, quando foi desenhar toda essa estratégia, visitou a Colômbia, porque lá Medellín, né? Medellín, exatamente. A experiência de Medellín se viu como base para inúmeros projetos, que é justamente nesse sentido que é de aproximar o poder público das comunidades, trabalhar com oferta de serviços onde as pessoas vivem, porque como eu disse, não adianta só fazer a ostensividade se não for integrando políticas e dando oportunidades, acesso, né? O que falta muitas vezes é acesso à população aos seus direitos. Então, eu acho que esse discurso, de um lado, falacioso, do outro, não baseado em evidências, ele, infelizmente, tem contaminado uma parcela da nossa população que sofre com essas questões e acha que a solução é imediata. Um problema com qualquer outro de natureza complexa, você não pode trabalhar com receita de bolo simples e prática. Perfeito. Não é assim que se trabalha com gestão pública baseada em dados e pautada em avaliação de resultados. E é isso que o Estado do Ceará, eu fico muito feliz com essas colocações, porque o Estado do Ceará ele é referência em uma gestão baseada em resultados, em técnicas de avaliar, primeiro planejar baseado em dados e depois avaliar, que é o que acontece na segurança, na educação. Perfeito. Né? A parte do recurso hídrico também é referência não somente pelo aspecto das obras, mas principalmente sobre a gestão, a governança que há por trás da utilização, da destinação dos recursos hídricos. E isso é o que nós nos baseamos. A nossa equipe, nós temos uma tarefa muito árdua, que é de nos basear em boas experiências. Temos experiências nacionais no Rio, Recife, no Pará, até mesmo em Minas Gerais, que nós bebemos de algumas fontes, né? Para criar, por exemplo, a ideia do Na Paz, essa ocupação, essa territorialização da oferta de serviços com a comunidade, para a comunidade, isso é muito importante, né? Dessas experiências internacionais de Medellín, de Chicago, Nova York, para poder reduzir os índices de violência, mas também as experiências de outras políticas públicas dentro do próprio Estado. Né? Política de educação, porque a gente, inclusive, temos uma expectativa, uma perspectiva de trabalharmos com a avaliação de alguns resultados, né, de alguns projetos, para dizer, olha, isso realmente é bom, vamos ampliar. Trabalhar com a governança numa visão tanto da área, né, que a gente tem no Estado de Ceará, que é referência ao planejamento e à gestão para resultados, mas também a governança tocada no sistema de recursos hídricos. Essas fontes que mostram que são reais, factíveis e mensuráveis esses resultados, também a gente está usando para fins de execução dos nossos projetos e avaliar para expandi-los. Excelente. Tá? Excelente. Avilton, eu quero agradecer aqui profundamente a tua presença. Eu acho que você coloca elementos importantes que normalmente não se discute. Só se discute a questão da violência na repressão, a penação, não é? Aumenta a pena, arma-nos, e quando o fundamental, claro, isso tudo é importante, mas o fundamental é a gente trabalhar políticas de médio e longo prazo, estratégia para evitar que a violência aconteça, e isso vocês estão fazendo de forma integrada. Aqui, para encerrar, se você quiser deixar alguma forma da sociedade se comunicar com vocês, ter mais informações, os microfones aqui estão abertos para as suas conclusões finais. Ok. Mais uma vez agradecer o convite, está aberto a outros momentos. Dizer que nós temos todas as redes sociais, nós temos, né, nosso perfil, que é o oficial Preview com PREVIO, né, Prevenção à Violência, Preview. Está no Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Nós estamos mais redes justamente para se aproximar dessa população jovem, né, e trabalhar por eles e para eles, né? Então, agradecer mais uma vez e dizer que o nosso trabalho está já entrando no 4º ano, mas que a gente tem uma plena convicção de que nós estamos no caminho certo. Os dados estão mostrando pouco dessa linha, a violência está sendo reduzida. Isso. As pesquisas últimas mostraram que houve uma redução de violência e de criminalidade no Ceará. Não é? Recentemente, os dados comprovam isso. Né? E aí nós trabalhamos, para além desse programa, nós trabalhamos na estruturação de uma política que tem níveis de prevenção, primária, terciária, secundária e terciária, e que a gente está no caminho certo. O Estado de Ceará, pode ter certeza, daqui a uns 2 ou 3 anos, ou até menos do que isso, receberá prêmios
nacionais e internacionais de boa implementação de uma política de prevenção à violência aqui no nosso estado. Eu não tenho dúvida pelo histórico das transformações de políticas públicas que nós tivemos nos últimos anos. Dessa maneira, quero agradecer aqui ao Avilto, parabenizar toda a sua equipe e na próxima semana voltaremos com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.